conversando com um amigo ontem e falando sobre coisas da vida, principalmente sobre... Olha que visual maravilhoso. Como é que vocês estão? E aí a gente veio conversando sobre as possibilidades que a vida nos dá. O quanto que essa experiência aqui é sobre uma palavra chamada resiliência. Vou explicar. Esse amigo chegou há muito tempo atrás. Chegou com filho, enfim. Uma história muito legal. E aí a gente está passando por isso agora, nesse momento, né? Estamos grávidos, como vocês já sabem. O que essa experiência nos convida é, primeiro, a sair completamente da nossa zona de conforto, do que a gente entendia como confortável antes. E aí a resiliência vai se apresentar pra gente em vários cenários. Vai se apresentar no cenário de trabalho, por exemplo. Então você vai buscar trabalho e no início você vai achar que você está fazendo pouco, você vai se angustiar principalmente. Porque no Brasil, onde você estava, era simplesmente a sua zona de conforto. Então você tinha já a sua rede de contatos, você já tinha trabalhado em vários lugares e era só você acionar isso, né? E que isso acontecia de forma mais rápida. A partir do momento que você está em outro país, que você não conhece as pessoas não te conhecem, você tem que começar tudo de novo, parece que você está fazendo o mínimo. Parece que você nunca é suficiente. Mas na verdade, não é uma verdade isso. Na verdade, você está em um outro contexto, em um outro país, com outras necessidades. E aí, essa resiliência vai se apresentar de várias maneiras. Aplicação de vários currículos que você não vai receber nenhum tipo de feedback. Os que você vai receber, talvez você não tenha nem respostas das entrevistas que você fez. Mesmo que você tenha um trabalho, resiliência para entender que esse trabalho talvez não é o trabalho que você quer, mas é uma oportunidade para você estar no mercado de trabalho ganhando dinheiro para conseguir o que você quer. Resiliência para lidar com os colegas de trabalho, com o chefe. Não é só no Brasil que tem chefe tóxico. Resiliência para lidar com os próprios sentimentos, entendendo sobre trabalho, sobre o seu relacionamento, se você veio de casal. Resiliência com o seu emocional. Resiliência para lidar com os seus sentimentos e emoções. Resiliência para poder conseguir alugar uma casa, porque parece que ninguém quer te alugar nada. Resiliência para, mesmo que você consiga alugar uma casa e você só tenha conseguido, ou o seu plano é dividir essa casa com outras pessoas, resiliência para entender que isso é uma fase e que vai ter que ter resiliência para lidar com essas pessoas. Então, em todas essas etapas, mesmo tendo uma vida mais tranquila, mas a resiliência vai ser uma pauta para você. Ela vai se apresentar nesses cenários. E o que eu entendo como resiliência é a capacidade que cada um tem de levar porrada. A capacidade que a gente tem de levar porrada e continuar no mesmo caminho. E por muitas vezes, não uma, nem duas, nem três vezes, a gente se questiona aqui, meu Deus, a gente se coloca nesse local que, por mais que muitas pessoas tenham facilidade, mas a grande maioria tem muitas dificuldades nesse processo de viver em outro país e de enfrentar uma nova cultura, enfrentar novos costumes, o quanto isso é difícil para muitas pessoas. E às vezes a gente se pergunta por que a gente continua escolhendo isso. Parece que a gente, é como se fosse a sensação da gente escolher sofrer. E na verdade, você não está escolhendo sofrer, você está sendo resiliente, porque você está passando por várias dificuldades, vários processos que só você sabe, e você está enfrentando esses processos. Então a resiliência é sobre você não desistir, você persistir naquilo que ainda faz sentido. Claro que dá para você desistir, mas a resiliência é entender que não precisa desistir tão fácil. Não estou dizendo que é fácil o que você está passando e que talvez
seja só uma prova. Então, na verdade, você só não desistiu porque você sente em algum lugar em você que você precisa continuar. E se você sente que você precisa continuar, é porque você precisa continuar. E eu sei que você já foi resiliente no Brasil. Eu sei que você já passou por muita coisa no Brasil. E que, poxa, o meu desejo era passar por menos coisas. Era, entre aspas, sofrer menos. E se a gente estiver sendo forçado a crescer ainda mais? E se for mais uma etapa de crescimento, vale a pena? De todas as vezes que você precisou ser resiliente no Brasil, valeu a pena? Hoje como você conta essa história hoje? Dessa época de resiliência? É uma época negativa ou é uma época de aprendizado? De forma nenhuma eu quero ser demagogo aqui, porque estamos passando, talvez, pela fase mais resiliente que a gente já teve aqui na Irlanda. E estamos tentando ser resiliente. Principalmente eu, que tenho uma personalidade mais voltada para enxergar o negativo das coisas. Para enxergar o resultado das coisas. Então agora, tenta se colocar no nosso lugar, né? Agora a gente está aqui ainda como estudante, com Stamp 2. Passamos por uma prova absurda aí, que vocês já assistiram, que é sobre a nossa casa. A gente conseguiu a casa na semana do nosso check-out, mas conseguimos. E agora estamos indo em busca de um trabalho que nos dê um visto, só pelo fato, claro que a gente já queria isso, mas pelo fato de que agora vai ter mais um integrante na família, e que precisa de um suporte maior, precisa de uma responsabilidade maior. Então precisa ser um visto de trabalho. E aí o quanto é difícil, o quanto que eu já apliquei para vagas, o quanto que eu já fui chamado para entrevista, e a resposta é sempre a mesma, mas você tem Stamp 2, e aí a gente não consegue dar o visto. Então se você está sofrendo de alguma forma, ou se você está achando que está tudo dando errado, se você está achando que nada está acontecendo na sua vida, talvez seja um grande sinal de uma prova de resiliência. Talvez. Não estou dizendo para você se conformar com esse sofrimento. Estou te dizendo para você tentar pensar nessa situação de forma diferente. Agora, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu sofro pela possibilidade de não saber e não ter controle do que fazer, porque a gente quer ter controle de tudo, absolutamente tudo. E às vezes a vida nos convida a soltar. E aí você vai ser resistente ou você vai deixar as coisas fluírem? Esse vídeo é mais um desabafo do que necessariamente eu tô falando aqui mais pra mim do que pra você. Eu não tô aqui pra te ensinar nada. Eu tô aqui pra dizer que por mais que a gente tenha um canal e que fale sobre muitas coisas e que a temática seja intercâmbio, mas a gente pensa sobre a vida o tempo todo. A gente estuda sobre espiritualidade, sobre as forças da natureza, sobre como isso impacta em nós o tempo todo. E a gente é um inquieto. A gente está sempre tentando pensar fora do óbvio, para ver se a gente consegue respostas que possam nos dar, nem que seja, uma segurança emocional para o próximo passo. Eu entendo que você tem todos os motivos para reclamar. Eu entendo que você tem todos os motivos para não ser grato, enfim. E acredite, eu também tenho. Eu tenho argumentos dentro da minha cabeça para reclamar, que são simplesmente imbatíveis. Mas isso tem levado a gente para algum lugar? Isso tem feito a gente crescer de alguma forma? E se a gente se forçar a fazer isso?
Ah, mas aí não é natural. Tá. Mas aquilo que você faz de forma natural hoje, aquilo que você aprendeu, por exemplo, sua profissão, você aprendeu de forma natural? Não. Você precisou estudar, você precisou repetir, fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. Você precisou não gostar daquilo por um período, inclusive, para dizer assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo nisso aqui? Por que eu me coloquei nisso aqui? E se a gente se colocar no exercício de fazer forçadamente, mesmo no início não acreditando, isso não é ser resiliente? Isso não é exercitar a resiliência, continuar mesmo? E aí, eu não tô dizendo que você não tem que ter plano, que você não pode mudar de rota. Não, você pode mudar de rota. A gente tinha todos os motivos para mudar de rota, para mudar de país, para mudar de tudo. Tinha várias coisas que favoreciam, mas e se o aprendizado for, seja ainda mais resiliente, aprenda a lidar com as adversidades e entenda que você não tem controle nenhum da vida. Isso para mim é um terror, mas talvez o meu aprendizado seja esse. E aí? Qual é o seu aprendizado? Me conta aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, andando por aí e refletindo. Vocês adoram dar nome aos nossos estilos de vídeo. Então esse estilo aqui, eu caminhando, falando sobre a vida, sobre uma reflexão, sobre algo profundo. Qual seria o nome desse tipo de vídeo? Olha que a gente já aderiu a quase todos os nomes aqui.